Hoje vamos falar sobre Mrs. Dalloway, um dos romances mais marcantes da escritora britânica Virginia Woolf. Vamos começar pela trama. A história se passa em Londres, 5 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, e acompanha um único dia na vida de Clarissa Dalloway, uma mulher da alta sociedade que está organizando uma festa em sua casa. Mas, mais do que mostrar os preparativos para esse evento, o livro nos convida a mergulhar nos pensamentos, nas lembranças e nas emoções mais íntimas de Clarissa e de outros personagens ao seu redor. Logo no início do dia, Clarissa sai para comprar flores. Enquanto caminha pelas ruas de Londres, ela começa a se lembrar do passado, especialmente da juventude vivida com intensidade no campo, e de pessoas que marcaram aquele período. Uma delas é Sally Seton, uma amiga por quem ela teve sentimentos muito profundos. Clarissa lembra de um beijo que as duas compartilharam, um momento que para ela foi puro, verdadeiro e inesquecível, talvez o mais forte da sua vida. Nesse mesmo dia, Peter Walsh, o antigo amor de Clarissa, retorna a Londres depois de anos na Índia. Ele decide visitá-la de surpresa e o reencontro é carregado de tensão e afeto mal resolvido. Peter ainda a ama, e Clarissa, por sua vez, se pergunta se teria sido mais feliz com ele. Depois da visita, Peter sai vagando pelas ruas de Londres, observando a cidade, refletindo sobre a vida e lembrando também do passado que os dois compartilharam. Enquanto isso, Richard Dalloway, o marido de Clarissa, compra flores para ela. É um gesto simples, mas cheio de significado, uma tentativa silenciosa de demonstrar amor, já que ele não consegue expressar seus sentimentos em palavras. Esse pequeno momento mostra muito sobre o casamento dos dois, confortável, respeitoso, mas também marcado por uma certa distância emocional. Paralelamente, acompanhamos a história de Septimus Warren Smith, um ex-soldado profundamente afetado pelos traumas da guerra. Ele sofre com alucinações, se sente desconectado do mundo e não encontra apoio nos médicos que o tratam com frieza. Sua dor é um lembrete constante das marcas que a guerra deixou nas pessoas, mesmo fora do campo de batalha. Ao longo do dia, essas histórias vão se cruzando, mesmo que indiretamente, e nos revelam temas profundos, como o medo da morte e a valorização da vida, a desilusão com o Império Britânico, as pressões da sociedade sobre o comportamento das mulheres e dos homens, e a luta entre o desejo de conexão e a necessidade de manter a privacidade. À noite, finalmente acontece a festa de Clarissa. Vários personagens importantes da sociedade estão presentes, mas o momento mais significativo é interno. Clarissa, mesmo cercada de gente, se sente sozinha e ao mesmo tempo viva. A notícia da morte de Septimus, que chega até ela durante a festa, a toca profundamente. Ela nunca o conheceu, mas se identifica com sua dor e sua coragem. É como se, de alguma forma, suas vidas tivessem se cruzado no silêncio. Mrs. Dalloway não é uma história de grandes acontecimentos. É uma história de pensamentos, de lembranças e de emoções humanas. Aquelas que todos nós temos, mas muitas vezes guardamos em silêncio. E talvez por isso o livro continue tão atual e tão impactante. Clarissa Dalloway é uma socialite britânica fascinada por grandes festas e encontros memoráveis. A personagem é considerada desde a sua juventude como uma anfitriã talentosa. Faz parte da personalidade de Clarissa conectar pessoas e fazer com que todos ao seu redor se sintam bem e acolhidos. Apesar das grandes festas, roupas caras e da vida luxuosa de uma inglesa abastada no pós-guerra, Sra. Dalloway carrega consigo algumas dores e segue ao longo de toda a trama se questionando sobre as decisões tomadas no passado, assim como reflexões sobre o futuro. Uma dessas decisões sendo se casar com seu marido, Richard Dalloway, um membro do parlamento britânico, bem estabelecido e escolhido por ela como seu par pela vida confortável que poderia proporcioná-la. Richard é um homem comum que ama sua família e faz o que pode para vê-la bem. Mesmo assim, encontra problemas em comunicar à sua esposa seus sentimentos, e por conta disso, acaba se distanciando dela, os tornando um casal que, como a própria Clarissa, por fora parece perfeito, mas que na realidade enfrenta problemas reprimidos. Apesar das aparências, Clarissa ainda assim questiona a imagem da mulher na sociedade como esposa, e se queixa de ser apenas conhecida como Sra. Dalloway, tendo seu nome apagado. Na realidade, Clarissa se joga de cabeça nessa vida afortunada, pois já há algum tempo considera que não existe mais tanto sentido na própria existência. Ela que no período em que se passa a história, recém se recuperava de uma doença,
já possui uma alegria de viver tão fraca como a própria saúde. Por esse motivo, Sra. Dalloway dá tanta importância às suas festas, pois já que a vida é passageira, que se viva bem enquanto durar. Elizabeth é filha da protagonista Clarissa. É uma jovem de 17 anos, muito introspectiva, inteligente e que está naquela fase em que começa a se perguntar quem ela é e o que ela quer da vida. Ao contrário da sua mãe, que vive num mundo de festas e aparências, Elizabeth começa a se questionar sobre tudo isso. Ela representa uma nova geração que é mais livre, mais crítica e menos presa às convenções sociais. De outro lado, nós temos a Miss Kilman, personagem que foi professora de história da Elizabeth. Ela é uma mulher pobre, trabalhadora, super religiosa e cheia de ressentimentos. Ela vive num ambiente onde as pessoas têm mais acesso, mais status, e isso faz com que ela se sinta muito deslocada. Ela rejeita tudo que considera fútil, ou seja, boa parte do estilo de vida que cerca a Elizabeth. Um dos poucos prazeres da Miss Kilman é a comida, o que mostra com que ela tenta encontrar algum tipo de alívio num cotidiano duro e solitário. A relação entre essas duas personagens é cheia de tensão. A Miss Kilman tenta influenciar a Elizabeth com suas ideias religiosas, ideais sociais, mas acaba sendo pesada demais. A Elizabeth até sente uma certa curiosidade por esse outro mundo que a Miss Kilman representa, mas se sente presa, desconfortável, como se estivesse sendo puxada para um lado que não é dela. O que a gente pode perceber nesse conflito é algo maior, um embate entre dois mundos, entre a tradição e a mudança, o privilégio e a luta, o conformismo e o questionamento. A autora Virginia Woolf usa essa relação para mostrar como uma jovem, como a Elizabeth, tenta encontrar sua identidade em meio a essas pressões tão diferentes. E isso tudo é feito de uma forma muito sutil, mostrando as transformações silenciosas de que uma sociedade está em mudança. Septimus é um veterano da Primeira Guerra Mundial, retratado no livro mais como um sobrevivente do que como um herói. Ele representa os efeitos colaterais da guerra e o descaso do Império Britânico em relação aos soldados que voltavam da guerra quebrados, tanto emocional como psicologicamente. Um aspecto importante é a relação entre Clarissa e Septimus. A própria Virginia confirmou que eles funcionam como duplos, que representam os contrapontos entre a sanidade e a insanidade, a classe trabalhadora e a classe alta. E o vínculo entre eles se dá também em como ambos sentem profundamente, como a morte de um influencia na vontade de viver da outra, de como ambos são resistentes a qualquer pessoa que tente contê-los ou controlá-los. Além disso, ambos amam Shakespeare. Lucrécia ou ainda Résia é a esposa de Septimus. Ela e Septimus possuem uma relação muito bonita, que fica bastante aparente no decorrer da história. Estrangeiros de formas diferentes, ambos se sentem à parte da sociedade, como pessoas que não pertencem àquele lugar. Résia sente que precisa se manter firme para ser o porto seguro de seu marido, pois o ama, e assim como Clarissa, sente fortemente a pressão social de performar como uma boa esposa, como uma mulher compreensiva, sempre disposta a ajudar. Um dos pontos que mais chama a atenção no livro não é apenas a história, mas a maneira como ela é contada. Woolf rompe com a forma tradicional de narrativa, aquela com começo, meio e fim claros, eventos organizados em sequência e um narrador objetivo. Em vez disso, ela usa uma técnica chamada fluxo de consciência, que tenta reproduzir o funcionamento real da mente humana com pensamentos que surgem de forma livre, sem seguir uma ordem lógica ou cronológica. Na prática, isso significa que a escrita é feita por meio de frases longas, muitas vezes sem pausas claras, com mudanças de assunto que refletem o ritmo dos pensamentos. A autora não explica o que os personagens pensam, ela simplesmente escreve como eles pensam. Isso inclui memórias que invadem o presente, observações do mundo externo misturadas com reflexões internas e sentimentos difíceis de nomear. Tudo isso aparecendo junto no mesmo parágrafo. Outro elemento da forma de escrita é a mudança de ponto de vista. A narrativa não fica presa a um único personagem, ela se desloca de uma mente para outra sem aviso e de uma forma muito sutil. Além disso, Woolf escreve com uma linguagem altamente poética, cheia de metáforas, repetições e imagens sensoriais. Ela dá importância aos detalhes do cotidiano, como o som de um sino ou o vento numa cortina,
e transforma esses detalhes em reflexões profundas. Isso faz parte da sua intenção de mostrar que o sentido da vida está muitas vezes nos momentos mais simples, e é por isso que a forma do texto precisa acompanhar essa delicadeza. A forma de escrita de Mr. Dalloway é fragmentada, introspectiva, mas inovadora. É uma escrita que busca representar não os fatos, mas a experiência subjetiva do tempo, da memória e da consciência.